ainda não transformei essa em livro, tá só a dissertação, né? E aí isso me ajudou muito, não só na questão de entender melhor esses mecanismos cerebrais que permitem que a gente tenha acesso a coisas mais amplas, conscienciais, né, dentro das ciências noéticas, mas também entender melhor o fenômeno religião. E sem essas ciências da religião, eu não teria condições de canalizar o livro das leis universais. O livro das leis universais foi uma grande chave de virada. Foi totalmente canalizado, só que eu não digo psicografado, porque psicografia é mecânica, né? Eles tomam Sim. conta do braço. Não, no meu caso não, é aqui. Só que para eu decodificar o conhecimento que eles estavam passando e pôr no papel, eu tinha que eu ter o background para Para isso. trazer E informação. eu só pude ter isso graças a quê? Ao mestrado que eu fiz em Ciências da Religião. E eu digo que esse livro das leis universais é a pedra angular, né, da hierosofia. Por quê? Ele te dá chaves através das quais você consegue entender as religiões e as estruturas das escolas de magia em geral. Por isso que se chama Leis Universais da Religião e da Magia. É como você ter um quebra-cabeça onde todas as peças são válidas e importantes, né? Mas está tudo embaralhado. E de repente você pega aquele mapa do quebra-cabeça. Pelo que eu entendi, eu assisti seu vídeo. Pelo que eu entendi, a Eurosofia é algo como se fosse uma religião universal, né? Ela aborda tudo que já tem Uhum. aí e ela linka com a natureza Sim, ainda, né? E sim, ela linka com o que é o mais importante, com o que a gente vive. sim, É como a gente chegou nesse mundo aqui, né? sim, E ela linka com a natureza e com os sentimentos, né? Daquilo, né, que o que você está vivendo está te trazendo, é isso? sim, sim. Entendi certo? Sim, Mas sim. E é como eu estava falando, sem o entendimento das leis universais, não teria como a gente colocar a hierosofia no mundo. Entende? Por exemplo, daqui a pouco, talvez, a gente vai falar sobre o tal dos relacionamentos, que é um dos cursos que a gente vai lançar. Taoísmo, tem a ver com o quê? A lei do dois, a polaridade. Entende? Então, agora, a lei do dois, se você pega ela sozinha, taoísmo, tá bom, polaridade, legal. Mas da onde vem isso? Entende? Então, você começando do zero, lei do zero. O que é o zero? É aquilo que no budismo o pessoal chama de. Tem um nome específico, eles. Sunyata é um efeito disso. Enfim, o zero, o vazio. O vazio que contém a plenitude, né? O nada que dá origem a tudo, né? Como na Yin e mitologia Yang. antes. Antes, é pré. Eu vou chegar. Ela é fácil. Na cosmovisão egípcia. Ra, que é o que é o Deus. deus Ra-Atom, ele emerge de quê? De Num, que é as águas primordiais, né? E Num é esse útero universal. Esse é o escuro da qual emerge a luz, né? Como no Gênesis bíblico, né? No princípio, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, se você pega Num, é esse oceano egípcio, né? É esse oceano primordial. E Ra, que é o princípio do um, né? Se não é o zero, Ra é o um, que emerge do oceano e desperta. Ele é o oceano. O oceano, você imagina o zero como esse ser supremo em estado potencial, em estado latente, em estado de descanso. E o um é quando ele se torna
consciente diz o quê? Eu sou. Então, Ra emerge de Num, né? O Espírito de Deus emerge das águas. E essa primeira diferenciação do 0 e do 1, existe o quê? Existe um movimento de emergir, não é? Estão acompanhando? Sim, sim. Então, quando você tem um Estou emergir, encantado aqui, mas continua. quando você tem um emergir, o 1 emerge a partir do 0, né? A consciência primordial, a consciência universal emerge desse oceano, ele faz o quê? Um movimento, uma ondulação. O o verbo, E esse a princípio, movimento o verbo. inicial. E o Exatamente. princípio foi o verbo. Por isso que no Evangelho Esse de aqui. João Vamos começa passar. dizendo isso. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Porque estava imerso. Sim. Entende? Então, quando essa consciência emerge, faz ondas. Esse é o som universal, o a criação, né? E essas ondas, picos e vales, sim? Os picos, sagrado masculino, os vales, sagrado feminino. Já no 2, já manifesto. Então, o 0 e o 1 são potências criadoras primordiais. E o 2, o sagrado masculino e feminino, são decorrências disso. É a frequência de ondas que faz soar o on. Entenderam? Por isso que eles vão formar o quê? Eles vão formar o universo. Mas o 0 e 1 são pré-existentes ao 2. Onde tudo começou. Né? É. Enfim. E é maravilhoso. Eu não sei vocês aí do outro lado, viu? Mas Mas é a perfeito, gente tá aqui sensacional. aprendendo muito.